Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, você está aqui no Because I Read, nosso canal literário, onde a gente troca ideia aqui sobre os nossos livros, nossas leituras. Sejam todos muito bem-vindos. A gente hoje está aqui para conversar sobre uma leitura, acho que foi a leitura que eu mais demorei a fazer na minha vida. Eu comecei ela em julho do ano passado e só consegui terminar sob pressão em dezembro. Mas absolutamente não quer dizer que a leitura foi ruim, muito pelo contrário, foi uma leitura muito enriquecedora, uma leitura maravilhosa, aprendi muito e é um exemplo típico daquelas coisas, como uma das razões é porque eu amo a leitura, porque eu amo literatura. Uma coisa vai puxando a outra, é um universo tão amplo, você está dentro de um mundinho e aí você se vê pensado para fora desse mundinho e aí o teu universo vai crescendo. Quando você vê, você está com um universo literário enorme. Onde é que eu quero chegar nessa conversa? Há muito tempo eu estou querendo ler a Divina Comédia, porque eu estava sempre ouvindo falar da Divina Comédia em várias outras leituras que eu fazia. E meu Deus, eu tenho que ler essa Divina Comédia porque em todo lugar tem referência a ela, citam Dante, citam o Inferno, citam alguma coisa, e não só em literatura, em filmes. Mas só que eu pensei assim, Divina Comédia é uma leitura que não vai ser fácil, uma leitura, é um poema, na verdade, né, escrito ainda na época medieval, na Idade Média, e não deve ser uma coisa fácil. Eu quis, então, fazer um planinho, um projetinho para me preparar para fazer essa leitura. E aí escolhi algumas coisas que eu queria ler, fui pesquisar, escolhi algumas coisas que eu queria ler antes de ler a Divina Comédia. E aí, uma das duas coisas eu me coloquei como, base, antes dessa leitura da Divina Comédia, que foi Eneida, né? Que foi uma das melhores leituras que eu fiz ano passado, sem dúvida nenhuma. Acho que eu coloquei em segundo lugar, né, na minha lista de melhores leituras do ano passado, que foi uma coisa surpreendente, né? E Eneida de Virgílio é um poema épico. E por que Eneida, Patrícia? Porque na Divina Comédia são feitas várias referências aos personagens, à história que contém Eneida, e porque Virgílio é o mestre, é o guia, né, do Dante, na sua trajetória pelo inferno e pelo purgatório na Divina Comédia. Então eu queria conhecer esse poeta e eu quis conhecer a história de Eneida para poder entender melhor o que eu ia encontrar na Divina Comédia. E outra proposta que eu me fiz foi ler uma biografia do Dante, né? E ano passado, quando eu tomei essa decisão, tinha duas biografias disponíveis, acho que foi no início do ano passado. Tinha uma já conhecida, né, que é essa da Barbara Reynolds, que foi lançada em 2011, aqui pela Record, muito bem cotada, e estava lançando uma outra eu vou deixar a foto aqui para vocês verem, esqueci o nome do rapaz, Alessandro alguma coisa, Alessandro Barbeiro, talvez, também, uma outra biografia do Dante. E aí eu andei sondando, pesquisando, e eu escolhi essa aqui. E eu acho que foi uma excelente decisão. Não li a outra, não sei da outra, mas já gostei muito dessa aqui. Então, gente, a gente hoje vai conversar sobre a vida do Dante, né? Pelo ponto de vista, pela pesquisa, pelo trabalho da Barbara Reynolds. Antes da gente conversar, eu vou mostrar para vocês os outros livros que eu estou também pretendendo ler. Foi engraçado que ano passado surgiram vários livros, várias publicações a respeito da Divina Comédia, a respeito de Dante, e aí eu não me contendo, fui adquirindo várias delas. Uma dessas é esse livrinho aqui fininho, né, da Companhia das Letras, 9 ensaios dantescos e a memória de Shakespeare, por Jorge Luiz Borges. Não tinha como não comprar, né, gente? É Borges falando de Dante e da Divina Comédia. Então, isso aqui vai ser uma leitura rapidinho. Eu ainda não fiz, mas estou bastante curiosa para ver o que eu vou ouvir Borges falando aqui da Divina Comédia. A outra é essa biografiazinha aqui do Boccaccio, que eu fiz uma leitura dinâmica dele, que foi a primeira biografia, né, publicada de Dante,
foi essa do Boccaccio, Vida de Dante, que é a Penguin, que a Companhia das Letras lança pelo selo Penguin. Eu fiz uma leitura dinâmica. O que a gente vai encontrar aqui, Patrícia? É um resumo do que está aqui. No que se refere à vida do Dante, né? Mas é um livrinho que valeu bem a pena ver o ponto de vista, a forma carinhosa como o Boccaccio, com a admiração que o Boccaccio fala de Dante, né? Até porque, na verdade, Dante escreveu a comédia. Esse nome Divina foi um adjetivo dado por Boccaccio que acabou colando aí e ficou Divina Comédia, né? Mas vale a pena também, viu, gente? Dar uma olhadinha, nem que seja por curiosidade nessa biografiazinha aqui do Boccaccio. E outra leitura, essa aqui também surgiu quase no final do ano passado. Eu não ia, fiquei na dúvida, compro ou não compro. Resolvi comprar. Pretendo ler ela mês que vem, ou março, porque em abril eu já quero estar começando a leitura da Divina Comédia. Que é essa aqui, Dante como Poeta no Mundo Terreno, lançado pela editora 34, de Erich Auerbach. Então, não li ainda, mas provavelmente mês que vem eu vou estar lendo. Bom, então são essas as leituras. Mas, pô, Patrícia, é necessário isso tudo? Não, gente, não é. Você pode simplesmente pegar a Divina Comédia e ler. Mas eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em conhecer, em saber curiosidades, em saber o pano de fundo, saber o que é que está no backstage de uma leitura, de uma obra. Eu gosto disso. E eu gosto de entrar numa leitura que eu acho que vai ser... que vai demandar mais, assim, do meu esforço intelectual, do meu conhecimento, mais preparada para tirar o melhor proveito. Essa é uma opção minha. E eu nunca me arrependi, viu, gente, e não é para qualquer leitura que eu faço isso. Mas para a Divina Comédia eu queria ter esse preparo e é por isso que eu estou fazendo esse esforço. Sem mais demandas, vamos conversar aqui sobre a nossa biografia, né, do Dante, da Barbara Reynolds. Antes de mais nada, eu quero pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se você gostar do nosso bate-papo, você se inscrever no canal, seja muito bem-vindo, espero que você goste, que participe aqui conosco dos nossos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Barbara Reynolds, eu até achei estranho, porque quando eu olhei aqui, eu fui olhar eu queria saber qual a idade dela, né? Eu fiquei curiosa, porque eu sou dessas que fico curiosa pela idade do biógrafo. E aí eu vi 1914 e um tracinho, não tinha mais nada. Eu falei, pô, mas 1914 ela ainda tá viva? Aí eu fiquei assim, mas aí eu fui ver a data dessa edição, né? Ela é de 2011. A Barbara Reynolds, ela faleceu em 2015 com 100 anos, né? Então ela não está mais conosco, mas ela deixou um baita de um trabalho. Ela era uma cidadã inglesa, nasceu na Inglaterra. Ela se especializou em estudos de italiano. O que é isso? Ela como eu falei, se especializou na língua italiana, era lexicógrafa, né? Ela era tradutora, ela era professora universitária, isso tudo relacionado com o italiano, né? Ela fez a tradução de Paraíso, ela fez a tradução de La Vita Nuova, desculpa, gente, porque eu não falo italiano, tá? Que é outro trabalho do Dante. Ela foi responsável pelo, como é que é o nome? Dicionário Italiano, Cambridge, né? Porque ela deu aula em Cambridge, ela deu aula em Nottingham, de literatura e língua italiana. Então ela foi responsável pelo dicionário de italiano, Cambridge. E ela era uma amante de Dante, né? Ela foi uma das maiores, se não a maior estudiosa de Dante que a gente já conheceu na literatura. Então, o trabalho que ela vai fazer aqui, gente, é um trabalho tão completo, é um trabalho tão bonito, né? Porque eu querendo me preparar para a Divina Comédia, eu não poderia ter escolhido um trabalho melhor. Porque aqui ela vai falar sobre a vida do Dante, mas ela vai falar muito mais que isso. Ela vai fazer todo um estudo da Divina Comédia aqui dentro. Porque, na verdade, o que a gente tem na vida do Dante? A gente não tem muita coisa, né? A gente tem mais poucos documentos, né? Os trabalhos dele. Mas ela vai fazer algo muito interessante aqui. Ela vai
criar, nem criar, ela vai, através da pesquisa, através do estudo que ela fez sobre a vida do Dante, ela vai dar pra gente assim, algumas ideias do que ela acha que foi algumas situações. Ela fala, olha, eu acho que isso aconteceu dessa forma. E ela vai criar uma história toda muito completa sobre a vida do Dante pra gente entender. E ela vai muito além da vida do Dante em si. Ela vai no momento sociopolítico, econômico, pra gente entender bem em que contexto essa Divina Comédia foi escrita, tá? Gente, como a gente está falando de biografia, eu não gravei todos os detalhes, eu vou ficar de vez em quando olhando aqui pra minha colinha, tá bom? Então vamos lá, o que a gente tem mais para falar aqui? Uma coisa que eu achei bem interessante logo no início, ela destaca muito, ela tem um parágrafo aqui que eu vou ler para vocês, mas é uma coisa que ela faz durante todo esse trabalho do livro, que ela fala da Divina Comédia, ela destaca a importância que o Dante deu à relação autor-ouvinte. Por que autor-ouvinte, não autor-leitor? Porque naquela época, pergaminho era muito caro, papel era muito caro. Então, a maioria dos trabalhos literários, eles passavam via oral. Então, Dante lia o poema, e a sonoridade de um poema era muito importante para prender a atenção do ouvinte, né? Que estava ouvindo aquela obra ali. E aí eu queria ler um parágrafo aqui com vocês que fala sobre isso aqui. Então, aqui, ó. Os leitores modernos, limitados à experiência da leitura, tendem a negligenciar a importância da relação entre um autor e um público ouvinte. Para conquistar a atenção do público, Dante precisava de variedade. Ele conseguia isso mudando o estilo de canto para canto. E aí aqui a gente vai entrar numa coisa que o Humberto Mago explica bem uma história da leitura, né? Que ele fala que nesses poemas, e normalmente esses poemas eram poemas grandes, né? Eram extensos, o autor ele apresentava um pedaço daquele poema, sem mesmo ter terminado o resto, um canto, vários cantos, lia e via a aceitação daquele trabalho, né? E aí ele ia modificando os próximos cantos, o restante do trabalho, conforme a dinâmica, né, que teve com o público, aquela primeira parte que ele apresentou, né? Então eu acho isso super interessante, né? A preocupação do Dante de ter trabalhado isso aí na Divina Comédia. Mas vamos continuar aqui. Então, como é que vai ser a narrativa, como é que ela vai trabalhar esse livro, né? Em primeiro momento, ela vai aqui falar da vida do Dante, né? Como eu já falei para vocês, ela vai, desde o seu nascimento, o que ela tinha disponível, né? Ela foi falando do nascimento, da família, até a parte que ele entrou para a política, o exílio, e aí quando entra nessa parte do exílio, passa um pouquinho dessa parte do exílio, ela já entra nos comentários da Divina Comédia. Não tem uma linha divisória disso, a partir de agora eu vou falar da Divina Comédia, não. Ela vai ficar o livro inteiro intercambiando, porque, na verdade, o fator para você compreender a Divina Comédia, é você saber o que está acontecendo na vida do Dante, porque ele vai jogar isso tudo para dentro do poema. Os afetos, os desafetos, né, as ideias, o momento que ele está passando, ele vai jogar para dentro da Divina Comédia. Então foi muito interessante ver passo a passo o que ele estava escrevendo e o porquê que ele estava escrevendo aquilo, né? Como é que ele estava jogando simbolismos, metáforas, o que você quiser, né, pensar aí, que foi da vida dele, da vivência dele, do mundo dele para dentro da Divina Comédia, né? Então vamos falar um pouquinho aqui da vida do Dante, né? O que eu aprendi aqui da vida do Dante? Aí eu vou usar minha colinha aqui, né? Ele nasceu em Florença, né, em 1265. Era filho de uma família com boas condições financeiras. O pai tinha terras, arrendava terras, era meio que um agiota, né, emprestava dinheiro a juros. A mãe era de uma boa família, né, e recebeu esse nome Dante, que na verdade Dante vem de durante,
que quer dizer, na língua deles lá, resistente, né? E era um nome comum naquela época, né? E disse, né, que a família do pai dele, a parte do pai dele, eles eram descendentes dos romanos, né? Dos antigos romanos mesmo, daqueles que fundaram Roma, pelo menos é o que se diz, né? E então ele nasceu em 1265, a mãe dele morreu quando ele ainda era criança, acho que com 6, 7 anos. O pai dele morreu quando ele era jovem, né? O pai dele, quando a mãe dele morreu, casou de novo, teve mais, acho que 2 filhos. E a mãe dele, a mãe dele faleceu, como eu disse, quando ele era novinho. O pai dele faleceu já quando ele era jovem, né? E naquela época, as pessoas tinham o hábito de casar os filhos, né? Não por amor, mas por acordos, né? Que satisfaziam as famílias, acordos financeiros, acordos políticos. Então, aos 12 anos, o Dante já ficou noivo, né? Vamos dizer assim, o pai dele arranjou para ele um noivado com uma menina de uma família que tinha, os pais eram banqueiros. Deixa eu olhar aqui direitinho, acho que era isso. Então, seu noivado foi arranjado com 12 anos de idade com Gemma Donati, né? E ela era filha de uma boa família. Não sei se era banqueiro não, mas ela era filha de uma boa família, né? Mas lógico, ele não casou com a cidade. Quando ele tinha 8 anos, ele foi numa festa na casa de um banqueiro chamado Folco Portinari. E nessa festa ele viu uma menina da idade dele, uns meses mais nova que ele, e ele ficou apaixonadíssimo por essa menina. E essa menina, elas chamavam de Bice, né, que vinha de Beatriz. E ele ficou apaixonado, aquilo ali foi a impressão que levou para o resto da vida dele, né, essa impressão da Beatriz. E ele levou isso, obviamente, para dentro da Divina Comédia, porque é a Beatriz que vai guiar ele pelo céu, né, pela parte lá do paraíso, né, da Divina Comédia. Virgílio vai guiar ele pelo inferno, pelo purgatório, mas na hora que chega a parte do paraíso é a Beatriz que vai estar lá. Por que é a Beatriz que vai estar lá? Porque a Beatriz, assim como ele, né, infelizmente esse aqui não foi um amor que o Dante pôde vivenciar, ele continua apaixonado por ela. Quando ele ficou jovem, ele continuava vendo ela, eles moravam na mesma cidade, ele realmente estava muito apaixonado por ela, mas ela também foi casada, né? Ela não casou, ela foi casada cedo, também com um filho de um banqueiro, né? Que o pai arranjou, e ela morreu cedo. A Beatriz morreu com 24 anos, acreditam-se, não tem nada por escrito, mas acredita-se que foi de parto, né? E ele ficava muito, o Dante é aquela pessoa assim, emotiva, sentimental. O que eu achei muito engraçado aqui da vida do Dante é porque ele era tudo, ele é tudo que, né, assim, em relação à personalidade. Ele é desde o macho man, né, o super-herói, aquele cara que vai pra guerra, que luta, que apesar dele não ser alto, ele tinha mais ou menos a minha altura, 1,65 m, pelo que falam, mas assim, ele era aquele cara com uma boa complexão física, né, ativo, gostava de caçadas, gostava de caçada com falcão, caçada com cão de caça, ele gostava de esportes assim, mais pesados, e foi lutar, mas ao mesmo tempo ele era extremamente emotivo, né? Era um cara que gostava de clássicos, um cara que gostava de poemas, que era autor de poemas. Então, o Dante era extremamente emotivo. E nessa juventude dele, antes dele casar, né, quando ele encontrava com a Beatriz numa festa e ele ficava olhando, babando em cima dela, e ela não dava atenção para ele, até porque ela não podia, né, porque ela era comprometida, senão já casada, e ela não podia dar trela, né, para as atenções dele, para a corte dele. Ele vinha para casa e ele chorava, e ele ficava desesperado. E quando ela morreu, o que se diz, né, pelo menos na biografia do Boccaccio, que quando ela morreu, ele, assim, o mundo dele acabou. Que ele ficou um tempão chorando no quarto, queria morrer também, não sei o quê. E aí resolveram que estava na hora dele casar com a Gemma. E então, logo após a morte de Beatriz, ele também foi casado, né, com a Gemma. Só que não foi um casamento feliz, né? Eles não tinham muita compatibilidade, pelo que se sabe. Eles tiveram vários filhos, né?
os que têm assim nome, tem o Pietro, que era um juiz, o Giacomo, que foi um sacerdote, e falam-se de duas filhas, que na verdade pode ser uma, fala da Antônia e da Beatriz. Só que fala que, porque uma delas virou freira. Então, alguns dizem que eram duas filhas e outros dizem que era uma filha só, que era a Antônia, que quando virou freira se chamou Irmã Beatriz em homenagem a esse amor do pai pela Beatriz, né? E então o Dante, ele tinha todo esse lado, né? Ele tinha amigos, né? E naquela época tinha-se o hábito de, né, nesse meio literário. E aí eu vou falar um pouquinho da formação do Dante, né? O Dante lá em Florença não tinha faculdade. E aí ele fez o melhor que tinha lá, que foram cursos, né? É um curso que chama Trivium e outro que se chama Quadrivium, se eu não me engano. Então, o Trivium é um curso que estuda gramática, que no caso era o latim, né? Que era a língua que eles usavam, latim, retórica e lógica. E o Quadrivium estudava astronomia, geometria, o que mais aqui? Astronomia, geometria, aritmética e música, né? Então ele teve uma formação bem completa e dizem que ele era muito bom na escrita, obviamente, né? Que ele era muito bom na escrita e que ele era um excelente desenhista também, né? Mas ele teve toda essa formação, ele foi bem. E para completar essa formação dele, ele fazia cursos nos conventos, no convento de São Bento, no convento dos franciscanos, e ele fazia vários cursos, inclusive, né, dizem que, muito provavelmente, ele fez cursos com São Tomás de Aquino, que pode ser até que tenha existido uma amizade com São Tomás de Aquino, né? E aí pode ser muito que a carga teológica do Dante venha, né, de São Tomás de Aquino, né? Que mais, gente? Vamos olhar aqui, ó. Já falei que ele foi para a guerra, né? Que ele lutou, né? Em 1289, ele lutou no primeiro posto de cavalaria florentina contra os gibelinos de Arezzo, na batalha de, vamos pegar aqui o óculos, Carnipaltino, se não me engano. Então, agora que a gente falou contra os gibelinos, o que acontecia lá politicamente falando? O que acontecia lá politicamente falando era o seguinte: naquela época, e isso foi muito interessante porque eu acabei de ler, né, a biografia do Dante em dezembro e agora em janeiro eu comecei O Nome da Rosa, que cronologicamente estão mais ou menos na mesma época, vamos dizer assim. Dante morreu e aquela história do Nome da Rosa começou. Tanto é que ele é citado várias vezes ali no Nome da Rosa, né, o Dante. E a situação política, e é bom porque está firmando muito na minha cabeça o que era o ambiente político daquela época, né? A gente tinha a igreja, né, com o Papa, querendo governar ali toda a região, daquela parte da França, da Itália, França, né, aquele meiozinho ali. E a gente tinha o imperador, que era o imperador germânico, que também controlava aquela parte ali da Itália. E existia essa guerra para ver quem é que tinha o poder político e o poder econômico, né? Quem é que mandava? O Papa ou o imperador, né? Então a grande confusão política daquela época era essa. E a gente tinha então quem? Na Itália, em Florença, mais especificamente, que é onde o Dante morava, onde ele cresceu, era a terra dele. A gente tinha os guelfos e os gibelinos. Os guelfos eram aqueles que eram a favor do Papa assumir o poder, do Papa ter o poder, né, para administrar, e as cidades da Itália serem repúblicas democráticas, né, cada uma ter o seu poder de decisão. E tinha os gibelinos que achavam que o poder tinha que ser do imperador alemão. Então existia essa guerra política, e dentro desses guelfos tinham os guelfos brancos e os guelfos negros que lutavam pelo poder, meio que alternavam o poder dentro da cidade de Florença, né? E aí, no primeiro momento, Dante estava metido só com os poemas dele, com literatura e tudo, mas em um determinado momento ele resolveu entrar para a política
E aí, para entrar para política, você tinha que se inscrever em um grêmio. Grêmio era tipo um sindicato, vamos dizer assim, né? E aí ele resolveu entrar para o sindicato dos médicos e farmacêuticos. Tem uma explicaçãozinha aqui no livro por que esse do médico farmacêutico, mas no momento eu não estou lembrada. Mas eu sei que ele entrou e aí ele foi galgando posições, várias posições políticas, ele fez vários papéis na política, conseguiu uma posição de prior lá, que é tipo um prefeito, né, por um determinado tempo. Então, além de ser respeitado no mundo intelectual, no mundo acadêmico, né, no mundo erudito, ele também foi respeitado como um político. Só que nesse tempo, o Papa lá não tinha bons olhos para esses guelfos brancos, e o Dante era um guelfo, né, se posicionava a favor dos guelfos brancos. E o chefe dos guelfos negros foi fazer um complô com o Papa, invadiram Florença, expulsaram todos os guelfos brancos, e aí o Dante teve que ir pro exílio. E coitada, a única coisa que ele queria, Dante amava muito Florença, amava de Florença demais, e ele infelizmente nunca voltou a entrar em Florença de novo, né? E aí ele esteve em várias cidades, ele viajou várias cidades, ele tinha muitos conhecidos, ele era muito respeitado, né? E perdeu todos os seus bens. A sua esposa e os filhos ficaram em Florença. A esposa dele conseguiu manter o dote dela, né, do casamento, mas o resto do dinheiro todo, todos os bens dele foram perdidos, né? E aí, o que acontece? Ele teve que trabalhar, né? Teve que trabalhar para ganhar dinheiro. E aí ele foi trabalhar como acadêmico, ele deu aula, ele começou a fazer os poemas para vender, para apresentar, né? E aí foi que ele escreveu várias obras, né? A gente tem assim como obras assim mais conhecidas de Dante, né? Acho que é El Vita Nuova, que foi o primeiro trabalho dele, que ele fez antes do exílio, né? Até por incentivo de um amigo dele, o Guido Cavalcanti, que era também um poeta conhecido e tudo, e estimulou, estimulou esse lado de autoria de poemas, de autoria de trabalhos do Dante, falou para ele investir nisso, então ele teve esse lado mais incentivado pelo esse amigo Guido Cavalcanti, então ele fez esse El Vita Nuova. Ele escrevia várias canções, né? E eles tinham também lá em Florença, antes dele ser, né, exilado, eles tinham o que chamava de umas, acho que é tensões, se não me engano. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo. A Vida Nova. Vamos ver aqui. Eu não tô achando aqui, gente, mas era isso. Chamava, acho que era tensões. O que era isso? Essas tensões era tipo um jogo literário que faziam, tipo que a gente tem aqui no Brasil de os dois caras de repentista, vamos dizer assim. Só que no sentido deles não era repentista. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele escrevia um poema falando sobre um determinado assunto, aí mandava para alguém, aquele cara tinha que responder aquele poema, rebater aquele poema, e tinham temas, e às vezes até eram poemas assim de cunho mais agressivo, mais tipo assim, sexual, de temas mais, vamos dizer assim, mais masculinos, né, mais rudes, né? Então, ele tinha esses trabalhos que circulavam nessa brincadeira desses poemas, né? Isso tudo, gente, via oral, né? Era apresentado em grupos, em encontros, né? Em lugares públicos, né? Não sei como é que a gente chamaria isso, esses encontros, não sei se tinha um nome específico, né? Provavelmente eles tinham uma reunião em que eles, um lugar específico que eles, né, marcavam para trocarem esses poemas, né? Para ler e interpretar esses poemas. Então tinha isso, mas aí ele teve El Vida Nova. Quando ele estava no exílio, ele escreveu o El Convívio, que traduzindo seria O Banquete. Eu até comprei esse El Banquete aqui, mas eu ainda não li. Convívio, tá aqui, do Dante.
Esse poema aqui é um poema, não sei se é um poema, mas esse trabalho aqui ficou inacabado. Ele tinha já anotações, ele estava preparado para terminar, mas infelizmente foi uma coisa que não aconteceu. Ele não teve condições de terminar esse trabalho, mas mesmo assim ele foi publicado do jeito que ele conseguiu fazer. E aí a gente não sabe exatamente quando é que ele começou a escrever a Divina Comédia. Alguns falam que foi um pouco antes dele ir para o exílio, mas o que tem mais assim, aceitação é o fato que ele começou a escrever a Divina Comédia quando ele já estava no exílio, tá? Então, uma coisa interessante, eu queria falar só um pouquinho, eu não vou desenvolver o tema da Divina Comédia aqui, e a maior parte do livro é falando sobre a Divina Comédia, né, e a interação que tinha isso com a vida pessoal dele. Gente, esse trabalho aqui tá excelente, eu aconselho muito para quem quer ler a Divina Comédia. Isso aqui é uma preparação maravilhosa, além de você ganhar um conhecimento enorme sobre a história medieval, você entender o que era a história medieval na Itália, na França, naquela parte ali, naquele meiozinho ali, né, do sudoeste ali da Europa, né? Mas vamos lá, eu queria ler para vocês aqui um pedacinho que fala sobre a estrutura da Divina Comédia. Então vamos lá, página 173. A estrutura é o aspecto mais cuidadosamente planejado da comédia. O número de cantos, as regiões dos mortos, a forma dos versos, tudo se baseia no algarismo 3 e em seus múltiplos. 33 cantos em cada uma das 3 seções principais, mais um canto introdutório, perfazendo um total de 100, um número perfeito. Lembrando que Dante estudou muito, né? Aritmética, geometria, astronomia. Você vai ver que ele trabalha muito aqui com astronomia também, tá? A forma do trabalho era para ser parte narrativa, parte descritiva, parte dramática, parte épica, parte de exortação, parte satírica e parte lírica. A linguagem mais adequada para tal variedade era a comédia, como ele tinha definido em De Vulgare Eloquentia. Foi esta a razão de ele chamar a obra de comédia. Foi Boccaccio que acrescentou pela primeira vez a palavra divina. Ele falou aqui em De Vulgare Eloquentia. Esse De Vulgare Eloquentia, que eu não sei se estou pronunciando certo, porque eu acho que é latim, foi um trabalho que ele fez já no exílio, falando sobre o uso da língua vernácula, né, da linguagem vernácula na literatura. Porque até então, e isso é um dos pontos mais importantes aqui da Divina Comédia, é que ela é um marco para o início da literatura moderna. Porque então todos os trabalhos relevantes e importantes de literatura eram escritos em latim ou grego, né, no caso, né, mas mais, né, conhecidamente, mais universalmente latim. E a comédia foi o primeiro grande trabalho escrito numa língua vernácula, quer dizer, uma língua local, a língua de Florença, ali da Toscana. Então foi a primeira vez, isso foi uma jogada, né, do Dante, porque ele queria que o poema dele fosse conhecido, não só pelos eruditos, ele queria que o poema dele ficasse famoso. Ele sabia que isso não ia acontecer se ele fosse todo escrito em latim. Ele queria que o povo conhecesse o trabalho dele, né? E aí ele usou uma língua vernácula, né? Então é isso, gente, que eu queria ler aqui da estrutura da Divina Comédia, né? Então esses dois pontos são muito interessantes. O ponto da numerologia aqui, né? Dele se preocupar, e você vai ver durante o canto que tudo ali ele vai trabalhar dessa forma. E todos esses assuntos que ele quis abordar e ainda escrever isso numa língua que não era utilizada na literatura. E aí teve toda a observância de gramática, de regra, de tudo, de uma língua que estava nascendo, né? Como é que ele pôde fazer uma coisa tão perfeita com uma língua que estava saindo do berço, né? Praticamente, vamos dizer assim, né? Isso tudo foi muito interessante nesse trabalho. Foi muito pensado, foi muito estudado, foi muito preparado, né? No trabalho aqui da Divina Comédia, né? Deixa eu ver mais que eu tenho que falar com vocês. Vamos ver aqui. Então,
Dante, ele estava em Ravenna, né, já na cidade, ele passou por várias cidades, Bolonha ele ficou um tempo onde ele lecionou, mas aí mandaram expulsar os guelfos brancos que estavam exilados lá, e aí ele terminou em Ravenna, onde ele tinha um patrono, e foi onde ele terminou de escrever a Divina Comédia. Os últimos 13 cantos da Divina Comédia, ele não teve tempo de fazer cópias. Por quê? Porque o patrono dele, que era o senhor da cidade de Ravenna, estava com um problema político enorme ali com Veneza, estavam para iniciar uma guerra, e aí, como ele sabia que Dante era um cara político, era um cara que tinha diplomático, né? Era um diplomata, né? Entre outras coisas, ele pediu para Dante fazer parte de uma comissão que iria para Veneza negociar o fim daquele conflito. E aí Dante quis atender o patrono, pegou aquelas 13 cópias e guardou em algum lugar da casa dele, escondeu, né? E foi para lá. E eles foram de barco e conseguiram, a negociação foi bem sucedida e eles voltaram via terra. E nesse caminho via terra, Dante pegou malária. Chegou já em Ravenna doente e faleceu pouco tempo depois. Nesse tempo, já em Ravenna, os filhos dele, que até uma determinada idade puderam ficar em Florença, quando atingiram essa determinada idade, também foram exilados por serem filhos dele. E foram morar com ele. Então, os 3 filhos dele foram morar com ele. O Giacomo, o Pietro e a Antônia, que seria Beatriz, né? E a esposa não foi. Não se sabe por quê, mas a esposa aparentemente não foi. E aí, quando ele faleceu, os filhos ficaram desesperados, porque eles queriam publicar e não estavam achando. E os filhos dele também eram poetas. Eles já estavam pensando em eles mesmos finalizarem a Divina Comédia, né, terminarem ali. Até que, segundo Boccaccio, o Giacomo teve um sonho em que o pai veio para ele e falou assim: olha, vou te mostrar onde é que tá. E foi lá com o cara no sonho e mostrou, ó, tá aqui, atrás dessa parede, aqui, papapá. E o cara, quando acordou, foi lá e estava lá, né? E apesar das, né, acredita quem quiser, mas uma coisa muito importante dessa biografiazinha de Boccaccio, apesar de ser fininha, qual a importância dela? Porque Boccaccio, ele tinha 8 anos quando Dante faleceu, né? E Boccaccio foi muito importante para a divulgação do trabalho de Dante, para a divulgação da comédia, porque foi Boccaccio que se apaixonou pelo trabalho de Dante, que fez as cópias, que divulgou, botou Dante no mercado, né? E que insistiu lá em Florença, que lutou em Florença para que Dante fosse reconhecido, porque tinha 2 grandes problemas com a Divina Comédia. O primeiro, ela foi escrita numa língua vulgar, né? Vernácula. E aí os eruditos não queriam reconhecer isso como um trabalho legítimo, como um trabalho importante, porque não estava escrito em latim. E o outro grande problema, para reconhecer o trabalho de Dante, principalmente em Florença, onde ele queria que fosse mais reconhecido, era que, como os florentinos expulsaram ele de lá, eles não queriam dar esse reconhecimento para ele, né? Dizer que eles expulsaram um cara que era um grande homem, um grande poeta, um grande, né, escritor, né? E não queriam dar o braço a torcer. O Boccaccio foi muito importante nessa luta para colocar Dante no mapa, no lugar certo que ele merecia, né? E outra coisa de Boccaccio interessante é porque Boccaccio não foi assim. A Bárbara usa, né, muitas das coisas de Boccaccio, assim como qualquer outro biógrafo vai usar, né, a biografia que Boccaccio fez. Mas a Bárbara não estava lá. E Boccaccio, apesar, como eu disse, né, tinha 8 anos quando Dante morreu e ele nunca conheceu Dante pessoalmente. Ele foi falar com os filhos de Dante, ele foi falar com a família, ele foi falar com os amigos. Então ele tem todo esse registro oral de pessoas que realmente conheceram do que realmente aconteceu com Dante. Claro que, né, cada conto aumenta um ponto, mas ele teve uma boa noção porque ele ouviu das pessoas que conheceram, que conviveram com Dante, né? Por isso Boccaccio teve a oportunidade de fazer um registro muito mais preciso que qualquer outro biógrafo, né? Porque ele ouviu indiretamente de quem conviveu ele ouviu diretamente de quem conviveu diretamente com Dante, né? Então é isso, pessoal. É muito importante esse registro aqui. E esse aqui é uma biografia
maravilhosa de um homem que foi muito importante para a literatura e, como já disse, foi, né, vamos dizer assim, o pai da literatura moderna. Eu queria encerrar aqui nosso bate-papo falando só um pouquinho sobre isso, lendo um trechinho aqui, que está na página 561, vamos lá, 561, né? O mais importante sobre a biografia de Boccaccio e sua exposizione, como suas conferências eram intituladas, foi seu reconhecimento imediato do poder vivo de Dante como escritor e de seu domínio criativo do idioma toscano, principalmente de sua ampla gama de estilos: narrativo, dramático, lírico, oratório e vituperativo. Essa é uma visão que perdurou por 700 anos. Dante, o artista e o criador da literatura moderna, né? Então, assim, realmente, a gente, mesmo quem não ama né, biografia, essa aqui foi minha primeira biografia, viu, gente? Eu não tinha comentado isso. Essa aqui foi minha primeira biografia, não poderia ter começado melhor. E mesmo quem não gosta de biografia, mesmo quem não gosta de poema, né, como a Divina Comédia, por exemplo, esses poemas mais né, clássicos, é uma leitura que vale assim, para quem gosta, quem quer se considerar um leitor mais completo, né? Eu, pelo menos, tenho esse intuito de me considerar uma leitura mais completa, mesmo que não seja meu gênero de preferência, né? Mas foi importante a leitura dessa biografia. Com certeza a leitura da Divina Comédia vai ser muito importante, porque é uma obra que, mesmo antes de ter lido, né, eu já entendi que é um trabalho que que é de tirar o chapéu, né? Pelo seu conteúdo, pela abordagem, pela amplitude de assuntos que ela aborda, por como esses assuntos foram abordados, pela técnica, pela inspiração, pela genialidade do Dante, de tudo que ele utilizou, né, para fazer esse trabalho. Vai ser um trabalho que vai valer muito a pena. A biografia foi muito válida, muito feliz de ter escolhido essa biografia e ter lido. E não posso deixar de indicar, né, para quem quiser conhecer alguma coisa sobre esse homem tão importante para a literatura, né, e para o mundo, né, e para quem estiver interessado em ler a Divina Comédia. É isso aí, pessoal, muito bom estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Vou te pedir mais uma vez para vocês não esquecerem de deixar o seu like, de vocês se inscreverem no canal, e até a próxima. Tchau, tchau.